Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje eu tô aqui com uma moça, uma energia super positiva, educada, Jane Rodrigues. Muito obrigado, Gi, por estar aqui. Tô muito feliz, de verdade. A Gi é a Head de Tecnologia da Pura Vida, né? Ela foi adquirida, 2 anos e pouquinho, adquirida pela Nestlé, uma gigante, né? A gente tem mais de 15 anos de experiência. Isso aí. Veio da área de business, de negócio, né? E hoje ela vai dar uma aula pra gente aqui sobre tecnologia, né? Sobre desafios. 15 anos tem bastante cicatriz aí, né? Muita história para contar, né? Então, antes da gente falar de fato, tecnologia, né? Mundo profissional e etc., fala um pouquinho de você. Quem é a Jane Rodrigues? Né? De onde ela veio? O que ela gosta de fazer? Como que é teu dia a dia? Bom, primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, grandes nomes que já passaram por aqui. E falar um pouquinho de mim, de Giane, é algo assim, é difícil não falar de tecnologia sem falar de Giane, porque eu tenho um orgulho imenso, assim, realmente, da minha carreira. Mas vamos falar um pouquinho da Giane. Eu nasci em Cruzeiro, né, que é uma cidadezinha pequena do Vale do Paraíba. Né, atualmente estou com 35 anos, sou filha, né, meus pais ainda, graças a Deus, vivos, moram lá ainda. Somos em 4 irmãos, né, sendo um homem, né, e são 3 mulheres. Sou mãe da pequena Helena. Helena tem 2 anos e 8 meses. Eu falo que é meu maior projeto de vida. É inacreditável, né? É o maior projeto da minha vida. Me transformou completamente. Sou casada, né, há 7 anos. Meu esposo também é uma pessoa que sempre me apoiou muito em toda a minha trajetória. É de tech? Não é de tech. Deve sofrer, Apesar que é um cara de exatas. Ele é de exatas. Legal. Eu não Matemática. sou de exatas. Apesar de eu estar em tecnologia, eu legal. não sou de exatas. Né? Então eu falo, não precisa ser de exatas para estar em tecnologia, tá? Então, contando até um pouquinho de como tudo começou, né? Eu com 8 anos, mais ou menos, chegou o primeiro computador ali na minha casa, né? Quando meu pai comprou para meus irmãos, né? E na época, como eu tinha 8 anos, meu pai focou ali no curso, né? Para os meus irmãos, né? Então, eles estavam na idade de fazer curso de informática e tudo mais, mas eu ainda tinha 8 anos. Só que eu sempre fui muito curiosa, né? Então, eu ficava ali prestando atenção em tudo, né? E meus irmãos, né, por conta de ser uma cidade pequena, vamos dizer assim, interior, né? Minhas irmãs acabaram namorando cedo, casaram cedo. Meu irmão seguiu ali mais a parte técnica, a carreira mais de técnica de mecatrônica, né? Meu pai trabalhou por quase 40 anos numa empresa da cidade, que é a Amistad Maxion. Meu irmão também foi para lá, meus cunhados, né? Então, vamos dizer assim, bem familiar ali na região. Eu fui aquela pessoa, eu brinco que é a ovelha negra da família, né? Então, tudo que meu pai ficava provocando meu irmão ali, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu sempre achava que eu tinha que fazer também. Só que, né, enfim, por questões financeiras, meu pai foi priorizando os mais velhos, né? Então, quando chegou ali com 16 anos, eu falei, pai, não dá, eu preciso fazer um curso de informática agora é a minha vez, né? Aí meu pai pagou pra mim, na época era até o Senai que tava dando curso, né? Comecei a fazer curso de informática básica, e aí depois veio o desejo de fazer cursos técnicos de informática, né? Então, o meu irmão fez curso de mecatrônica em Lorena, que é uma cidade vizinha, né? E eu falei, não, quero estudar também em Lorena. Então, assim, eu sempre quis orgulhar muito meu pai. Eu sempre foquei muito em orgulhar o meu pai. E meu pai, apesar de não ter tido, assim, o privilégio de estudar muito, por conta, né, de todo o cenário da história dele, ele sempre incentivou muito os filhos a estudar, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho realmente de família, o incentivo sempre existiu. Então, meu pai sempre foi o provedor da casa, a minha mãe era dona de casa, que cuidou dos filhos, né? Então, eu queria ser diferente. Eu sempre busquei ser diferente. E eu ficava olhando aqueles conselhos que ele ficava dando para meus irmãos, eu falava, não, eu quero fazer a diferença. Aí quando chegou ali com 16 anos, eu falei, não, pai, quero estudar, fazer o curso técnico de informática na outra cidade. Mas é menina, né? É a caçula, não, de forma alguma, perigoso. Você não, é perigoso. Pai, eu quero. Tá bom. Aí depois de muita insistência, foi e pagou.
E aí, realmente, eu falei, eu gosto realmente de tecnologia, né? E aí, na época, trabalhava ali, arrumava computador do pessoal da vizinhança. Nossa, como que eu digitei currículo? Digitei Caramba! muito currículo pros vizinhos. Eu brinco que os meus vizinhos, vamos dizer assim, eles também incentivaram muito a minha carreira, né? Eu falo que se não fossem eles ali me trazendo os trabalhos, os computadores para arrumar, eu não estaria onde eu estou. Só que chegou ali na fase, né, do ensino médio, decisão de aí, o que que eu faço? Eu tava com o curso técnico e eu falei, bom, eu nunca, todos os meus testes vocacionais nunca deu exatas. E eu realmente não era uma pessoa de exatas. E dava humanas, dava psicologia. E eu realmente gostava de psicologia, gosto. Eu falo que eu ainda vou fazer psicologia. Então, sabe, assim, do entender o comportamento das pessoas, Difícil, né? complexo, né? É complexo, então, e eu gosto disso. E aí eu falei, bom, mas a tecnologia me brilhava os olhos, eu era muito curiosa. Daí eu comecei a falar, bom, como que eu ajudo as pessoas com a tecnologia? Né? Como que eu apoio as pessoas com a tecnologia? E foi aí que eu peguei e falei, não, vou continuar nesse ramo. E aí surgiu uma oportunidade na Amistad Max, onde meu pai trabalhava, um estágio na época sem remuneração, hoje em dia nem existe mais isso. Aí na época tinha um estágio e eu falei, bom, vou aceitar o estágio lá dentro, eu me viro. E aí não foi na área de TI, foi na área de manutenção, porque eu tinha um curso de AutoCAD. Mas era a oportunidade que eu tinha de estar numa multinacional, na empresa que meu pai trabalhava. Então, ali eu comecei. E foi importante porque, assim, eu ajudava todo mundo com a parte de tecnologia. Aí, logo surgiu uma oportunidade, eu já emendei, saí ali do ensino médio, né, do curso técnico de informática, já emendei na faculdade de ciência e computação. Aí foi uma outra briga. Meu pai falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. E agora? Falei, pai, não tem problema, só me matricula, porque eu tinha 17, eu ainda ia fazer 18 em abril. Falei, me matricula que depois eu me viro, né? Eu falei pra ele. Ele falou, tá bom, vou te matricular. Aí matriculou, e aí, por sorte, surgiu uma vaga de estágio lá na mesma empresa, que era certinho, o valor da minha faculdade mais 10%. Aí eu falei, perfeito. Aí comecei a fazer a faculdade de ciência e computação. Tava naquele estágio, aí já era na engenharia de manutenção, então eu cuidava da parte de KPIs, né, de engenharia, cursos de engenharia de manutenção, reposição de materiais de manutenção, e eu ali provocando o tempo todo a área de TI da Amistad, né, quero entrar na TI da Amistad. Mas realmente era uma TI mais enxuta, não surgiu oportunidades, e dentro dessa Amistad eu trabalhei manutenção, depois eu fui ali pro departamento de compras com planejamento, aí depois eu fui pra controladoria, aí eu já tinha terminado a faculdade, já tava começando uma MBA em TI, e eu falei, bom, chegou a hora de eu voar, né? E aí foi quando eu falei, bom, acho que eu vou ter que voar. E aí eu fui pra surgir uma oportunidade do Santuário Nacional de Aparecida. Todo mundo acha diferente, mas diferente. é uma big empresa, né? Então, mesmo? tem o lado religioso, mas tem uma empresa por trás, né? E era uma oportunidade como desenvolvedor de software. Aí lá vem a pessoa que não é de exatas. Na faculdade, Programadora júnior. pensa a matéria que eu odiava. Era desenvolvimento. Cálculo e desenvolvimento. Não curtia. Então, assim, ó, quem quer tecnologia, não desista só por conta de exatas, tá? Então, foi aí eu entrei lá e passou um tempo, desenvolvi software, desenvolvi mesmo. E aí eu falei, não é pra mim esse negócio, não nasci pra desenvolver software. E aí, quando eu fui levar o software que eu fui treinar o software, aí eu me descobri. Falei, é disso que eu gosto. Eu gosto de ter contato com o usuário, eu gosto de ouvir o usuário, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de falar, né? Eu ainda brinquei com a minha gestora, eu falei, olha, ela falou, não, realmente, Gi, não é pra você ficar aqui dentro de uma sala, assim, digitando código, não. Você precisa sair. E aí eu falei, realmente, né? Eu falei, olha, não é pra mim. Aí surgiu uma vaga na lista de negócios lá dentro. Aí a Giane se achou. Então, assim, não tem como eu não falar, porque eu gosto demais da minha profissão, eu gosto demais do que eu faço, sabe? Assim, eu gosto demais do orgulho, tanto que meu pai, depois disso, ele fala, nossa,
ele fala do orgulho que ele tem, e isso me emociona, Isso é legal. Eu falo, eu conquistei realmente o orgulho dos meus pais, dos meus irmãos, né? Então, quando eu fui fazer intercâmbio, foi uma briga também. Que fazer intercâmbio? Minha filha é mulher, solteira. Quanto tempo você ficou fora? Eu fiquei um mês fora, na verdade, só um mês, e já ele ficou tempo demais. Né? E quando eu fui morar fora, então eu saí pra morar em outra cidade, minha mãe e meus pais acostumados com a família toda por perto, meus irmãos por perto, né? Então, assim, eu vim de uma família aonde eu tenho ali a minha irmã, que é de música, né? Que toca música. Minha outra irmã sempre trabalhou na parte de gerência de loja. Depois ela foi trabalhar em escola, né? Meu irmão mais voltado para a parte de mecatrônica. Aí sai uma pessoa totalmente que quer voar, né? Só que não foi fácil. Então, até eu tenho essa dificuldade hoje de pensar para minha filha. Eu tenho um apego muito grande com a minha filha, mas eu não esqueço o tempo todo, porque eu sei o quão difícil foi para os meus pais me deixarem voar e o quão foi difícil eu voar e deixar eles. Apesar deles acharem que não foi fácil para mim. Então, eu falo que eu quero realmente criar minha filha para que ela sinta-se à vontade. Porque pra gente que é filho não é fácil tomar essas decisões, né? Sim. Então, durante toda a minha carreira, eu fui ali pra Aparecida e eu tinha que pegar a estrada todos os dias, eram 100 quilômetros, né? Aí depois eu fui pra Jacareí, tava a montadora de carro chinesa ali da Chery. Aí uma vaga, eu fui pra lá. Aí lá eu realmente tive que alugar um apartamento, né? Entrei em dívidas pra caramba na minha carreira, pra mim poder bancar meus estudos, bancar tudo que eu queria. Eu tive que comprar um carro para poder trabalhar e não tinha o dinheiro para pagar todas as contas, não fechava a conta, sim, né? Sim. Mas eu não me arrependo exatamente de nada que eu fiz. Eu falo, tudo que eu tenho hoje foi porque realmente eu meti as caras porque mesmo. eu meti as caras e precisava, né? E não desisti. Então, assim, a tecnologia para mim, eu falo muito isso, né, no livro Teia de Salto, e não desista, né? Não é porque você tá realmente ali, porque é questão da exata, igual meu sobrinho agora ele tá fazendo computação, eu falei pra ele, primeiro, segundo ano dá vontade de desistir, dá vontade mesmo, né? Então, assim, mas não desista, mesmo que se você não for de exata, a área de tecnologia, ela é gigante. Perfeito. E eu vou ser sincera, falta pessoas de humanas em tecnologia. É verdade. Porque é tanta pessoa realmente exatas que falta sensibilidade Concordo às vezes, entendeu? Do olhar para o usuário, de entender o usuário, de traduzir a necessidade, né? Então assim, eu sou essa pessoa, né, que amo tecnologia, amo minha família, mas sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Muito legal, que história linda, de verdade, parabéns, assim. E eu concordo 100% contigo. Eu nunca fui muito bom também com números exatos, né? E fui para a área de tecnologia, apesar que, assim, eu fui muito persistente, porque eu tentei programar. No começo eu não consegui, não entrava na minha cabeça. Eu falava, mas eu preciso aprender esse negócio. Eu sou muito burro, não consigo. Eu fiz um curso de desenvolvendo sua loja virtual do zero 3 vezes. Nossa. Eu só fui entender no final da segunda vez, juro por Deus. Eu ia acodando, ia fazendo igual o vídeo rolando no outro monitor e fazendo igual. Assim, eu não entendia nada. Aí no final do segundo eu comecei a entender. Então, de fato, aí hoje eu vejo que realmente não precisa, cara. Não, né? De verdade. Não podemos desistir. Eu peguei dependência de cálculo, peguei dependência da linguagem de programação, mas eu vou te ser sincera, quando eu tava na Amistad, chegou um momento que eu tava mais nessa parte administrativa, que eu falei, bom, acho que eu vou largar a ciência de computação, vou fazer administração de empresas. Nossa. Aí eu falei, já foram 2 anos de faculdade. E meu sonho? Falei, não, eu vou provar, nem que seja pra mim mesmo que eu sou capaz. É isso aí. E eu não desisti. Então, assim, eu não me arrependo realmente. Hoje eu sou a pessoa mais realizada que tem como pessoa, não é como profissional. Eu falo que o que eu faço hoje, a profissão que eu tenho, tudo que eu trilhei, eu sou apaixonada. Não, eu falo, não é só o dinheiro, não é isso, entendeu? Não é o trabalhar por necessidade de trabalhar, não. Eu gosto, eu amo o que eu faço, entendeu? Parabéns, muito legal. Bom, você com essas centenas de cicatrizes aí, né? Você já implantou SAP, TOTUS, Mega, entre outros, né? Assim, quais foram os aprendizados durante esse processo, né? Essas integrações e implantações? Acho que a maior dificuldade, até ontem eu fiz um post sobre isso, né? Que as empresas, elas esperam muito da tecnologia.
Elas esperam muito do sistema, que o sistema vai resolver tudo, que a tecnologia vai resolver excelente. tudo. Né? E não é assim. Eu falo, tudo começa realmente de pessoas. É pessoas, processos e governança. Então, assim, por todas as empresas, né, que eu passei, teve momentos de sucesso, onde o foco realmente foi mapear processo, desenhar processo, ter uma governança, ter ali os stakeholders sabendo o que queria, o negócio fluiu. Mas eu também vi implantações de desastres. Porque queriam fazer o quê? Primeiro, não tinham um processo desenhado. Não sabiam o que queriam. E aí colocaram o sistema. Você vai colocar o sistema, ele vai funcionar, ele vai rodar? Ele vai rodar. Mas ele vai funcionar com o processo seu? Não. Aí começam a culpar o sistema. Porque o sistema é ruim, porque o sistema não funciona. E aí eu falo, esse pra mim é a maior dificuldade. Por isso que eu falo que faltam pessoas de humanas na tecnologia. Porque a tecnologia, ela, né, o pessoal de IT, realmente, eles são 01 às vezes, né? Eu falo consultor SAP. Ele vai fazer o que você pedir para ele fazer. Então, às vezes, ele não provoca também o usuário. Eu falo muito isso pro meu time. Uma coisa que eu gostei de implementar, e na verdade isso eu aprendi com um líder meu, né? Que uma das funções que ele me deu, a primeira função de liderança, né, ele me chamou até como business partner, era uma posição de coordenação, ele me chamava de business partner. Como eu amo esse papel, como eu acho importante o papel de um business partner dentro de TI, como eu executei com prazer essa função, entendeu? E eu criei todas as estruturações de IT que eu fiz, eu coloquei esse papel, e eu falo isso muito pro meu time. Eu falo, gente, o cliente sempre tem razão, por mais esquisito que seja. Escuta, entende. E o papel do BP é fazer essa tradução. E é difícil achar esse profissional. Porque se você vai buscar um profissional muito técnico, ele não tem esse olhar do negócio, do business. Então, aí eu falo, eu brinco que parece aquela briga de egos, né? Não é TI, não é sistema, não, a culpa não tá aqui. O usuário que fez errado. Eu falo, gente, espera aí. TI não é mais suporte. Quando que nós vamos entender que TI faz parte do negócio? Nós somos parte. Nós não somos suporte a eles, entendeu? A tecnologia é o meio, né, de fato. Tecnologia é o meio. Então, hoje, o que eu vejo, assim, de todas as minhas cicatrizes, foi essa dificuldade. Como, às vezes, colocar isso na alta liderança, na cabeça da alta liderança. Mindset, de fato. Exatamente. O mindset entender que não é sistema que vai resolver os problemas. Não é tecnologia. Ele é meio. Ele é facilitador. A tecnologia, ele é fantástica. O RP, ele é fantástico, mas implementa ele mal pra você ver que ele vai ser a sua maior dor de cabeça. Perfeito. Então, eu acho que isso que eu gosto de deixar realmente isso muito, muito claro. Eu até fiz um post ontem sobre isso, olha, porque o meu esposo me provocou esse dia. Então, ele me provoca, ele brinca comigo, né? Ele fala assim, a culpa é da tecnologia. Ele falou, faz uma enquete aí. Qual o sistema das empresas que funciona? Aí eu falei, vou fazer um post sobre isso, brinquei com ele, né? Legal. Ele concorda comigo, mas era mais uma provocação. E eu falei, a culpa não é do sistema. Eu falei, a culpa é realmente das empresas que às vezes não tem o processo. Não quer perder o tempo. E mapear processo dá trabalho. É difícil, é muito mapear difícil. Processo é chato. Convenhamos, não é legal, não é fácil. A governança, as pessoas acham que é burocracia. E não é. Então, isso dificulta muitas vezes realmente projetos de implementação de RP. E eu vou te dizer que toda a minha carreira parece que só teve uma que eu entrei de fato, que foi na montadora Cherry, que eu entrei desde a fase do mapear processo. A gente mapeou todo o processo para desenhar a implementação do TOTOS. Funcionou muito bem. Agora, as outras empresas que eu entrei estavam sempre no momento do caos. Eu sou boa para entrar para resolver o caos. Né? Você tem que estabilizar o sistema primeiro para depois para você vir melhorar ele, né? Eu gosto disso. Mas eu falo, se eu pudesse realmente dar um conselho para as empresas não ache realmente que toda solução é tecnologia, é sistema. Ele é o meio. Perfeito. Excelente ponto, Gi. Você fala super bem, assim, percebe-se que, né, assim, domina. Né? Falo bastante. Mas isso é bom. Muitas mulheres estão te escutando agora, assim, né? Como que você, né, quais as dicas você dá para essa mulherada, para essa galera que está literalmente te escutando agora? Quais dicas, quais insights você traz, né?
para sentar numa cadeira de head, CIO, executiva, como a tua, faça isso, não faça isso, faça aquilo, deixei de fazer isso, eu faria isso. Quais insights você dá para a galera? Olha, primeiro é acreditar. Segundo é querer. Eu falo assim que a gente tem que querer estar em algum lugar. A partir da hora que a gente quer, a gente tem que acreditar. E ponto. Eu falo, hoje em dia não tem mais essa questão de não ter oportunidade mais. Eu mesmo faço parte aí do time de TI de Salto, tenho o MCIO, nossa, adoro esse... É um grupo de mulheres, é um movimento de mulheres fantástico. Tem muito, funciona mesmo, funciona. Né, meu? É um grupo, assim, realmente incrível. de parceria, sabe? De ajuda, né? Ali tem mentoria, tem conselhos. Eu falo, hoje não tem mais essa desculpa de falar que a mulher não tem mais espaço, né? Corrigir um pouquinho. A gente sabe que ainda temos ambientes machistas, a gente ainda temos ambientes complexos, não vou dizer tóxicos. Que não tem ambientes tóxicos. Isso ainda existe, eu acho que esse movimento, essas mulheres são importantes para isso. Sim. Eu falo, é necessário. A pauta é necessária. Eu falo, isso não é feminismo, isso não é... Enfim, não é esse o ponto. É necessário porque existe. Mas eu posso dizer assim, não tem mais nada que fale que uma mulher não é capaz. Né? Não tem nada que diga que a mulher não vai conseguir. É isso. Então, mas é complicado. Por exemplo, a gente vai contratar pessoas para tecnologia, é difícil vir um currículo de mulheres. É muito difícil. Né? É muito difícil. Eu tô, inclusive, com 4 vagas abertas aqui, é difícil. É difícil achar. Eu também, eu fui tentar falar, eu brincava, gente, não é que eu quero preferir mulher, porque eu também não sou a favor da quero dar oportunidade também, falar, cota, né? Eu sou a favor realmente da capacidade. A pessoa tem que ser capaz, meritocracia, e ponto. Claro que a gente tem que ajudar com que as mulheres entendam que elas são capazes, elas podem, elas são bem-vindas. Isso é o que eu luto, é o que eu busco, né? De incentivar as mulheres, as meninas. Então, assim, eu incentivo, não tenho medo da tecnologia, eu não tenho medo da questão de ser exatas, não tenho medo de pegar uma dependência na faculdade, não deixe que ninguém fale que você não é capaz, né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar, de reforçar. Eu brinco muito, minha filha tem só 2 anos, 3 meses, eu falo, ninguém vai poder dizer pra você que você não é capaz, que você não pode fazer isso. Isso a gente não pode reclamar mais. Hoje o mercado de trabalho, ele é mais aberto. Claro que ainda existe o movimento necessário. Se a gente for avaliar a quantidade de mulheres na liderança, é baixo. Mulheres na tecnologia, é baixo. Então, cabe realmente a nós, os movimentos, a liderança, trabalhar em conjunto pra gente mudar isso. Mas cabe também às mulheres, às meninas, as jovens que estão virem para essa oportunidade. Gente, a tecnologia é o passado, é o presente e é ainda mais o futuro. Exatamente isso. Então, assim, é uma oportunidade gigante a área de tecnologia. Não tem por que as mulheres terem medo, as meninas terem medo. Então, assim, eu gosto de reforçar isso. Não tem nada mais que impeça a mulher de estar aqui. Porque hoje já tem um movimento de mulheres incríveis trabalhando em prol delas. Entendeu? E trabalhando muito forte nessa pauta para defender o espaço das mulheres na liderança, na tecnologia. No passado, não tão distante, isso não existia. Então, assim, não tem nada que impeça mais. Agora é querer acreditar. Então, assim, eu sempre quis estar onde eu estou. Eu sempre sonhei com a liderança. Eu sempre sonhei em estar numa cadeira de CIO. Por ambição da cadeira, não. É por realmente mostrar que eu sou capaz, que eu posso, né? Poder ajudar outras pessoas. Porque quanto mais você está numa liderança, você pode ajudar. Você tem... eu falo, não é um cargo simplesmente pelo cargo. Não é uma posição simplesmente pelo salário, pelo status. Não é isso. Porque eu falo, hoje eu estou head de TI da Pura Vida. Eu não sou. Amanhã eu posso ser outra coisa. É isso aí. Amanhã eu estou em outra posição, entendeu? Mas eu sempre sonhei em estar ali, porque ali me permite ajudar mais as pessoas, me permite tomar decisões. Então, assim, eu sempre desejei ter o poder de tomar decisões, de poder, não é o poder de posse, né?
mas de poder tomar decisões pelas pessoas, de ajudar as pessoas, de falar, vamos seguir por esse caminho. Então, eu sempre quis a liderança, sempre quis estar numa cadeira executiva por isso. Lembra a história da psicologia, do ajudar o outro? Eu tenho paixão de sentar e ouvir um usuário, de ouvir uma área de negócio. Qual que é o seu problema? O que você está precisando? O que está acontecendo aqui? E aí a gente tentar interpretar isso dentro de TI. Eu falo, a TI, cara, ela é parte, de novo, ela é parte do negócio, ela tá aqui para facilitar. Então eu gosto disso. Por isso que para mim, aonde eu estou, a cadeira que eu estou, me orgulha muito, é por realmente poder fazer isso. Por executar essa função, entendeu? De ser facilitadora, de poder ajudar a tomar decisões, de dar direcionamento. Mas uma coisa importante também, eu sou uma pessoa que não é porque eu tô numa cadeira executiva que eu não ponho a mão na massa. Eu gosto de pôr a mão na massa. Eu falo, a gente só sabe, isso é uma coisa que eu aprendi muito ali na parte de montadora, né? O Alto the Game. A gente só sabe do problema se você descer lá no problema. De fato é ter skin the game, né? Mergulhar. Tem que mergulhar. Não adianta você ficar aqui só delegando. Eu sei que chega um momento que a gente precisa delegar mais, porque a gente tem que tomar decisões estratégicas. Só que até para você tomar decisões estratégicas, é importante você entender. Tem um ditado que tem 2 pedreiros, né? E aí um rapaz passa pro primeiro pedreiro e ele pergunta assim, o que você tá fazendo? Eu tô assentando os blocos aqui. Aí dando um pouquinho mais pro outro pedreiro, o que você tá fazendo? Eu tô construindo uma catedral com 23 quartos, 5 cozinhas e 2 salas. Você entende? Né? Mergulhe, entenda o que você tá fazendo, né? Você tem. Até para você ajudar seu time. Não adianta você falar, eu só deleguei e pronto. Você tem que delegar com responsabilidade. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, por isso que eu falei que eu gosto muito desse papel, né, do BRM, do Business Partner de TI. Eu falo, isso é muito importante dentro da TI. Às vezes eu vejo empresas esquecendo um pouco desse papel. Aí fica realmente muito techniquez. Acho que é custo, né? Aí fica muito techniquez, aí eu brinco, né? Aquela coisa, o usuário e o TI não consegue se conversar, concordo. Não consegue se entender, entendeu? É isso aí. Legal, você passou por montadora, transporte, saúde, passou por um monte de lugar, né? Quais foram, assim, os principais aprendizados e o que você viu de diferente ali? Como que você tocou tudo isso, assim? Eu vou te dizer que, assim, existe a diferença entre uma e outra é o que é mais em uma e menos na outra. Por exemplo, quando a gente vem de uma empresa do ramo de transporte de granéis líquidos, você vê que é muito forte a questão de segurança. O tempo todo é muita segurança. Por quê? Porque é um ambiente inflamável, um risco de explosão. Então, você vê uma pauta muito forte. Então, tudo é muito pautado na segurança. Mas também tem um foco do cliente, mas você vê que a segurança é sempre em primeiro lugar. Aí você vê para uma montadora, você vê que preza muito pela qualidade. Afinal, é a segurança do seu cliente. Então, tem a questão ali, né, da experiência, né, do cliente, né, da beleza do veículo, mas tem toda essa questão da qualidade. O carro tem que ter uma excelente qualidade. Então, você vê que a qualidade vem muito forte. Quando você vem para um lado saúde, que para mim agora, estando na Pura Vida, é a primeira vez que eu venho nesse ramo, aí você vê que a qualidade é uma qualidade mais voltada para a saúde mesmo. Sim. É um outro tipo de qualidade que nós estamos falando, entendeu? E também o foco no cliente. Então, é um foco no cliente pautado pela qualidade. Quem quer consumir um produto ruim? Um produto sem validade. Assim. Então, assim, é muito sério esses pontos, entende? É muito sério uma questão de data de entrega, prazo de entrega. É frustrante, ainda mais hoje em dia que você compra as coisas no Mercado Livre da vida, uma Shopee, chega um dia, tudo que você vai comprar hoje no e-commerce, você espera que chegue no mesmo dia. Esse é o desafio. Passou de um dia, você já fala, é ruim, não quero esse negócio. Entendeu? Então, esse é o desafio. Como você encantar o cliente, não só pela qualidade do produto, pela questão de validade. Então, você tem que ter um sistema, tem que ter um controle de lote, de vencimento, de qualidade do produto muito forte. E a questão do prazo de entrega. Então, tem que fluir muito. Eu falo que o end-to-end do nosso processo ali, ele é complexo, né? Então, assim, o que muda de uma para outra? Eu falo, o que muda realmente é uma tem mais de um lado, outra tem menos do outro.
Mas todas, se você vai envolver, o foco é o mesmo. É segurança, é qualidade, é foco no cliente. Só o que pesa mais de um pro outro, entendeu? Mas eu vejo que, assim, hoje vindo nesse ramo de saúde, pra mim foi uma mudança radical. Porque eu falo, antes eu estava trabalhando com carro, com produto, com produção, né? Então tinha uma questão de preocupação com a qualidade, né? Com o cliente, tinha, mas é um carro. O carro tem um prazo de entrega longo, né? Dentro da produção do carro. Qualidade, é um teste de qualidade com máquinas, né? Tudo estruturado, tudo estruturado, automatizado. Aí você vem ali de uma questão de saúde, pois tudo importa. Cada detalhezinho ali importa. Que a gente tá falando extremamente auditado, do né? consumo da pessoa, da saúde da pessoa. Isso tem um peso. Isso tem um peso forte, entendeu? Então esse eu acho que é o desafio. Você realmente entender qual é o propósito, a estratégia e o foco de cada empresa. Então, e isso você tem que tomar esse cuidado. Então, eu até falo muito isso pro meu time, né? De novo, é o foco no cliente. Interno e externo. Então, primeiro trata o seu cliente interno. Porque se você estiver tratando o seu cliente interno bem, consequentemente, seu cliente da ponta está sendo bem tratado. Porque se a gente não estrutura bem que internamente, quem quer impactar? É isso aí. É o nosso cliente final. É isso aí. Entendeu? Perfeito. Muito legal. E hoje você, como executiva, né? Como que você se atualiza no dia a dia? É difícil, assim, eu, por exemplo, podcast... eu tenho um grupo de WhatsApp, sei lá, tem um monte de coisa, né? Eu chego no escritório, eu vejo exame, vejo UOL, vejo Folha, vejo um monte de outros sites também, de esquerda e de direita, né? Tem um overview geral, escuto o Torinho. Como que você se atualiza, assim? Depois que eu virei mãe, eu confesso que tá mais difícil. Difícil, né? Eu tenho que balancear um pouco ali, equilibrar com o próprio time, às vezes. Não, mas eu acho que de novo, como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de vivenciar o problema, de estar junto com o meu time, e eu brinco que TI cada dia é uma novidade, né? Então, assim, como é que eu me atualizo? Eu tô sempre pesquisando, né? Então, qualquer problema ali, eu vou pesquisar, eu vou atrás, eu pergunto. Eu acho que network é muito importante. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu criei relações, apesar de eu ter, né, eu brinco, eu passei por várias empresas, porque eu fui crescendo. Então, se eu for ver toda a minha trajetória, cada empresa nova que eu fui foi por um crescimento, que realmente eu busquei, né? Eu galguei esse crescimento, eu fui pulando. Mas ali também eu criei vínculos importantes, networks importantes. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de me atualizar, eu sou muito humilde de perguntar o tempo todo, de pedir ajuda, de questionar. Meu time, né? Eu falo, gente, quer um lugar maior para entrar? Conhecimento, isso não é pelo time da gente? Principalmente o pessoal novo que tá chegando aí, o pessoal tá chegando quente aí, cheio de novidade. Então eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de estar ali perguntando, questionando. Leio bastante. A leitura também é uma coisa que eu gosto muito. Então, leio bastante. Podcast, estou no carro dirigindo, coloco podcast para ouvir. Instagram, a gente acha que tem bastante bobeira ali. Mas tem bastante tem bastante coisa boa. bom. E LinkedIn, gente. Apesar de tudo ter, às vezes a gente brinca o LinkedIn, tá virando rede social, mas tem muito conteúdo importante. Mas eu não tenho, assim, uma receita de bolo, uma rotina pra te falar, eu tenho essa rotina de estudo. Isso, né? Não. Eu acho que o próprio dia a dia meu ali, minha rotina, ela, vamos dizer assim, ela me provoca a estar me atualizando, né? Antes de ser mãe, eu tinha um pouquinho mais de tempo. Eu gostava mais de ter ali uns estudos, algumas coisas, né? Mas ainda tô arrumando, ajustando a minha rotina depois da chegada da Helena. Muito legal. É um amor incrível, né? Eu descobri um sentimento dentro de mim que eu não imaginava que eu tinha. Gente, impressionante. É inacreditável. Respeito profundamente quem não quer ter, né? Que tá normal, né? Eu falo. E realmente, se a pessoa não quer ter, não tem que ter mesmo, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas é um amor, assim... Minha esposa tá brigando comigo de um jeito pra ter o terceiro filho. Não, eu tô falando pra minha esposa, você não quer ter o segundo, e ele falou, esquece. Nossa, mas tá brigando. Eu falo, você já fez as contas? Mas faz as contas aí. Só de Mapleberry é uma facada aí. Minha esposa fala a mesma coisa. Mas eu também acho que eu parei na minha pequena. Nossa senhora, mas eu tô vendo que eu vou perder essa briga logo, viu? Mas é bom, é muito bom, é muito bom. Enfim. Hoje na área de tecnologia tem muito jargão, né? Técnico, principalmente, né? Como que é, assim, o teu dia a dia que veio de business, né? Pra se comunicar e falar, como que é? Olha, esse é um desafio, viu? Mesmo eu sendo uma pessoa que defendo muito, né?
a conexão com o business, tentar interpretar, ouvir, é difícil. Uhum. Às vezes eu me deparo, eu lembro uma vez que eu tinha um PPT que eu tinha feito, e aí um gestor meu falou, gente, tenta traduzir, porque o pessoal não sabe o que é Wi-Fi. Eu falei, putz, aí ferrou, né? Falei, pra ele, não sabe o que é Wi-Fi, complica. Então, assim, às vezes é difícil, porque realmente o que você falou, TI tem muito termo técnico. E não tem tradução. Não dá pra você traduzir, entendeu? Se você traduz aí que você não explica, né? Sim. Então, eu gosto realmente, às vezes, de dar exemplos, às vezes até de fazer algumas comparações, mesmo assim, com coisas... enfim, não vem nenhum exemplo aqui na cabeça, mas tentar comparar realmente, sabe? Fazer algumas associações, mas eu tento fazer assim, realmente, pro business entender. Eu tento ir por esse lado, mas eu acho que esse é um desafio de toda a área de tecnologia. Como Legal. que a gente minimiza realmente os jargões, as palavras técnicas, porque é natural, não tem como, né? É Todo automático, mundo né? É automático. A gente já sai falando, né, É. no nosso speech todo, a gente solta o tempo todo palavras, termos em inglês, Sim. é bem natural. Mas às vezes eu tento realmente fazer essas associações, dar alguns exemplos para tentar apoiar ali realmente o business a entender. Até porque, de novo, eu falei, eu vim do business, né? Então eu comecei minha carreira ali, eu sendo do outro lado. Então, eu gosto, eu falo, a gente tem que se sentir, se colocar no lugar do outro, né? O tempo todo a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente chegar aqui falando uma coisa extremamente técnica e falar, tá, gente, do que você tá falando? O que isso vai mudar a minha vida, né? O que isso vai... Qual é o impacto disso? Isso até na alta liderança. Às vezes precisa defender, às vezes, um projeto, explicar... Não entendem a gravidade, não dão segurança da informação. Como é difícil você colocar o ponto de segurança, às vezes, na cabeça da alta liderança. Porque a alta liderança, ela tá preocupada com custo. É isso aí. E a gente sabe que a camada de segurança, tecnologia, é cara. Tem muita empresa que ainda não entendeu que a tecnologia é investimento. Ela ainda encara a tecnologia como gasto. Então, assim, e é natural, a maior parte das empresas... Infelizmente é isso aí. É assim que elas pensam, entendeu? Então, defender isso, explicando realmente de forma menos técnica, é um desafio. Então, eu tento realmente associar, dar alguns exemplos, né? Mostrar alguns riscos, alguns benefícios, para tentar realmente fazer as pessoas entenderem. Legal. E teve algum projeto na tua vida, assim, que você, nessa carreira, que foi um divisor de águas, assim, que você teve orgulho de ter tocado, que você aprendeu bastante, teu time ficou, assim, muito feliz, enfim? Acho que teve um que eu acho que foi a Cherry, pra mim, acho que foi um divisor de águas pra minha carreira, principalmente. De novo, eu cheguei lá, tava no chão, né? Era terra. Eu tava bem nova na carreira. E eu fui desafiada por um projeto gigante. Então, era mapear o processo de toda a empresa para implementar o RP de todos os módulos. Um time extremamente enxuto, cheio de consultor, os key users. Era eu, mas eu contei também, poxa, era um consultor, né, que ele era como se fosse o meu gerente lá, meu responsável. O cara tinha 30 anos de Ford. Então, imagina a experiência do cara. Conhecia muito, aprendi muito. Tinha a CFO, era da Mercedes, um alemão. Conhecia muito. Inclusive, são meus amigos hoje, né? Então, assim, eu aprendi muito ali. Ali eu aprendi, eu vi concretizar um trabalho bem feito, sabe? E eu acho que o momento meu da Pura Vida, pra mim também foi hoje um divisor de águas, que pra mim foi um desafio muito interessante, foi grande, né? Então, a Pura Vida, ela era uma startup, uma empresa muito inovadora. Então, assim, uma empresa que cresceu o faturamento dela absurdamente. Então, ela cresceu muito rápido, mas ela era uma startup. Como toda e qualquer startup, ela começa pequena, ela sai fazendo, só que ela cresceu muito rápido, ela acelerou muito rápido. Aí logo ela foi adquirida pela Nestlé. Então quando eu cheguei bem nesse momento de estamos crescendo, estamos sendo adquiridos, temos que nos adaptar. E não tinha ainda uma estrutura de IT. Então, né, cheguei ali para formular um time. Então, que gostoso. Hoje eu olho, eu vejo meu time, eu falo que orgulho que eu tenho ali do meu time.
Eu falo, é um time ainda pequeno, enxuto, mas a quantidade de coisa que nós fizemos em um ano é assustador. A gente brinca lá que lá é aniversário de cachorro, né? Um ano faz 5. Então, assim, é orgulho mesmo, sabe? É orgulho do time, é orgulho da empresa, é orgulho da alta liderança, que sempre me receberam com muito respeito, me deram total autonomia, me ouviram, sabe? Isso é legal. Então, assim, isso não é comum, né? Não é comum. Então, eu tive realmente fala, eu tive espaço. Os próprios usuários, é gostoso de ver os usuários agradecendo. E geralmente TI sempre estão reclamando, né? Então, assim, o tempo todo, né? Tudo é culpa da TI, né? Sim. Então, assim, ali não, ali eles agradecem o mínimo. Que eu falo, gente, mas é o mínimo que a gente pode fazer por vocês, né? E você vê uma parceria muito bacana. Então, acho que esses foram os 2 momentos realmente da minha carreira que me marcou muito, sabe? Assim, de grandes entregas realmente, sabe? E montar um time. Eu acho que ali eu tive a oportunidade de montar um time, de desafiá-los, porque era um desafio muito grande, né? É um momento quando você tem uma aquisição, é aquilo que a gente falou, né? A empresa tem que continuar acelerando, mas ela tem que estar se adaptando. Então eu brinco, né? Puxa de um lado e puxa do outro. Então você sensibilizar o seu time disso, os próprios usuários ficam cansados, porque é bastante projetos, é tudo muito extenso, Sim, né? sim. Mas é uma parceria, é um dinamismo tão bacana. A própria Nestlé, ela apoia muito, né? Então são vários times, assim, muito juntos para fazer acontecer, entendeu? Então, acho que se eu tiver que realmente falar de 2... E o projeto da minha filha, né? Aqui. Não, mas esse é o melhor de todos, né? É o melhor né? de todos, não tem jeito. Eu acho que a conquista também do livro que eu fiz parte, né? Eu falo, esses são meus maiores orgulhos, assim, da vida, da carreira como pessoa e tudo. A Etienne participou desse livro? Quem? Etienne. Eu acho que sim, eu não sei se eu não lembro agora de qual. Leveros. Porque foram 4 edições, né? E aí teve agora o último, que é a edição especial que juntou 100 coautoras. Que legal demais, muito legal. Foi fantástico. Turma, eu vou dar uma dica aqui para você que tem algum problema dentro de casa hoje, né? Enfim, algum pain point. Pinga o nosso time da Lend aqui, a gente consegue te ajudar. A gente faz um assessment. Em cima do teu problema, a gente cria uma concepção de produto. Em cima dessa concepção de produto, a gente mostra para você em quanto tempo a gente vai resolver o seu problema, quanto ficaria, se houver de fato, né, necessidade. E se houver necessidade também, a gente cria um business case para angariar budget com o teu CFO. E aí, na sequência, obviamente, a gente constrói em conjunto, tá? Eu tenho um profissional aqui em casa, eu gasto R$150 aqui a hora desse body shop. A gente consegue ser mais eficiente, sei lá, cobra 120, muito mais barato, você traz eficiência para o teu P&L, saving para você, e a gente aloca o profissional para você aqui com uma estrutura muito forte que a gente tem de chapters, né? Então, você tem uma pessoa mais em conta, né? No momento difícil do país, você traz saving. Se você não gostou da pessoa, se o teu time não gostou da pessoa, a gente troca e não cobra nada, literalmente, tá? Então, a gente é muito assertivo e garante que tem o hard e o soft skill que você precisa, tá? Conta com a gente aqui. Para finalizar com chave de ouro, fala um pouquinho da Pura Vida, assim. Como que tá sendo o dia a dia lá e o que é o business de fato. A gente, você sabe, mas é legal, né? Expandir um pouquinho e, enfim, fala para aquela câmera ali, por favor. Bom, a Pura Vida, né, ela trabalha com parte de nutrição e né, produtos para saúde, então desde whey proteins, né, parte ali de vitaminas, creatina, então é uma gama de produtos muito bacanas, muita qualidade envolvida, né, não é porque eu trabalho na Pura Vida não, mas realmente eu tô ali, eu vejo realmente o trabalho das pessoas, o empenho das pessoas, tanto é que a Nestlé, uma grande empresa, adquiriu a Pura Vida recentemente. A Pura Vida continua com a sua qualidade, se mantém com toda a sua qualidade, tá? Na verdade, a chegada da Nestlé trouxe até mais qualidade, porque a Nestlé a gente brinca que a Nestlé tem uma régua mais alta ainda. Então tá vindo muita novidade da Pura Vida aí, agora com as collabs, tá vindo uns produtos novos que tá chegando aí, junto aí com as empresas do grupo da Nestlé. E a Pura Vida, ela tem esse foco realmente, né, da nutrição das pessoas. Não é simplesmente produtos pensando ali, né, na questão só de ganho de massa, não. É realmente na saúde das pessoas, né? Então, desde ali das vitaminas, como de todos os suplementos.
Muito bom, eu sou cliente, gosto bastante. Minha esposa toma whey lá. Ah, legal. Isso quando ela treina, meu, porque tá indo uma vez por semana só, mas bem, tem 2 filhos São pequenos, não vou ligar. suplementos importantes. É isso, Para a exatamente. saúde. Então, super recomendo. Galera, como que o pessoal te acha no LinkedIn? Giane França Rodrigues, né? Tá lá no LinkedIn. Agora gosto bastante de falar sobre assuntos de tecnologia, então fiquem à vontade. E compartilhem também. Ontem mesmo fiz um post bacana, né? Então quero ouvir também das pessoas, né? Às vezes a gente solta algumas pautas. Essa pauta realmente, né, da tecnologia, ela é meio, né? Eu queria realmente ouvir qual que é o desafio das empresas, os seus desafios. Então, tô lá no LinkedIn e gostaria de ter essa troca aí com vocês. Legal, obrigado, viu, Gi, de Eu verdade. que agradeço. Pessoal, compartilhem, porque quando você compartilha ou dá likezinho, sininho, etc., né, o algoritmo do YouTube entende que outras pessoas com o teu perfil precisam receber esse tipo de conteúdo, né? Não é todo dia que a gente tem executivos de fato sentando e contando sobre as tuas cicatrizes, tá? Então, compartilha aí e ajuda a gente no canal também, tá bom? Um abraço, turma. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada aí pelo convite. Show.